Jornal do Brasil. Você por dentro da notícia. Aconteceu. É notícia. É Jornal do Brasil. Sejam todos bem-vindos. Hoje, sexta-feira, dia 31 de janeiro de 2020. Estamos chegando em mais uma edição do Jornal do Brasil. As manchetes desta sexta. Uma pessoa trans foi assassinada a cada 3 dias no Brasil em 2019. Presidente do INSS é demitido por conta da fila de pedidos. Convivendo com ansiedade. Episódio investiga esse transtorno que afeta cada vez mais brasileiros. Mais de 800 pessoas morrem em rotas migratórias nas Américas em 2019. Essas e outras notícias em destaque na edição do Jornal do Brasil desta sexta-feira, que está começando agora. Você está ouvindo Jornal do Brasil. Após as fortes chuvas no norte e noroeste fluminense, que causaram 2 mortes e desabrigaram mais de 10 mil pessoas, a Marinha informou que foi acionada pelo Ministério da Defesa para ajudar nas ações de socorro às cidades atingidas. Segundo a Defesa Civil do Estado, os principais rios da região permanecem acima do nível normal. 210 militares estão levando equipamentos de engenharia para limpar e desobstruir vias, além de veículos capazes de trafegar em qualquer terreno. A Marinha também contará com um helicóptero de grande porte nas operações, principalmente nas ações de reconhecimento e resgate em áreas de difícil acesso, além de atendimento de saúde aos feridos. A tendência agora é que o nível dos rios que inundam 9 cidades comece a baixar. Em Itaperuna, o rio Muriaé registrou 4,39 metros, após atingir pico de quase 6 metros. O governador Ibanez Rocha autorizou as empresas estatais do Distrito Federal a elaborarem planos de demissão voluntária, os PDVS, para seus servidores. Os PDVS normalmente oferecem benefícios financeiros para que empregados públicos se sintam incentivados a pedir demissão de seus cargos. Segundo o GDF, a proposta é para enxugar e renovar a folha salarial dos servidores de empresas como Novacap, Terracap, Caesb, SEB e Metrô. O governador afirma que o PDV também é uma oportunidade para os trabalhadores mais antigos. Tem um momento em que a gente pega o trabalhador que ficou muitos anos e que tem seus méritos e dá condições para que ele vá para casa, monte um negócio, faça um investimento, tratando com dignidade aqueles que deram seu sangue ao longo da vida dentro da empresa. Você está ouvindo Jornal do Brasil. Diante da emergência do vírus coronavírus, identificado na China em dezembro de 2019 e já detectado em vários países, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento informa que está acompanhando a situação em contato com o Ministério da Saúde, que emitiu orientação técnica para vigilância e atenção à saúde no Brasil em conformidade com diretrizes da Organização Mundial da Saúde. De maneira geral, o coronavírus também pode causar infecções em animais, porém, as investigações ainda estão em andamento para identificar e estabelecer as espécies com potencial de ser um reservatório dessa doença. Até o momento, com base nas informações disponíveis, o Ministério da Saúde, Agricultura, Pecuária e Abastecimento informa que não há relatos de vírus em qualquer espécie animal no Brasil. A Organização Mundial da Saúde Animal não fez nenhuma restrição de comercialização de produtos e de animais. O Índice Nacional de Custo da Construção, medida pela Fundação Getúlio Vargas, registrou inflação de 0,26% em janeiro deste ano. O percentual é superior ao apurado no mês anterior, 0,14%. Em 12 meses, o indicador acumula taxa de inflação de 3,99%. Os materiais e equipamentos tiveram inflação de 0,47% em janeiro. O item com mais alta de preço foi o material para instalação elétrica, 1,77%. Os serviços tiveram inflação de 0,37%, com destaque para os serviços pessoais, 0,81%. O índice referente ao custo de mão de obra, por sua vez, teve inflação de apenas 0,09% no período. A mão de obra especializada foi a que teve alta de preços mais intensa, 0,23%. Você está ouvindo Jornal do Brasil. O governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, foi sondado pelo ex-presidente Lula para voltar ao PT, o que abriria a possibilidade dele ser o candidato do partido para disputar a presidência em 2022. Por ora, segundo interlocutores, não houve um convite formal, mas uma conversa com o ex-presidente no último dia 18. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, do Paraná,
também participou do encontro que aconteceu pouco antes de uma reunião na Central Única dos Trabalhadores CUT em São Paulo. Ao jornal Valor Econômico, em entrevista publicada, Gleice disse que o partido trabalha com a reedição da candidatura presidencial do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, mas admitiu que viu o governador do Maranhão como uma alternativa e ressaltou que ele sempre foi muito leal à causa do ex-presidente Lula. Pelo menos 810 pessoas morreram em 2019 ao atravessar desertos, rios e regiões remotas das rotinas migratórias do continente americano. A informação é do Centro de Análise de Dados da Organização Internacional das Migrações de Berlim, com base em números do projeto de imigrantes desaparecidos. As informações, que reuniram dados governamentais de organizações não governamentais ONG e relatos de órgão de comunicação social, indicam que esse é o número mais elevado de mortes desde que o INME começou a manter registros em 2014. Os dados relevam também que morreram mais de 3.800 pessoas em 6 anos no continente americano. Esses números são uma lembrança triste de que a falta de opções para uma mobilidade segura e legal empurra as pessoas para trilhos invisíveis e arriscados, colocando-as em maior perigo, afirmou o diretor do Centro de Análise de Dados da UIM, Frank Laxco. Você está ouvindo Jornal do Brasil. O presidente da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres, informou que reforçou a vigilância nos aeroportos e também em portos brasileiros, principalmente voos e navios que venham da China. No entanto, ele explicou que não há novidades na abordagem da Anvisa, que já segue protocolos pré-estabelecidos em situações de risco, como nos casos do vírus Ebola e da gripe H1N1. Na avaliação da agência, mesmo com o aumento do alerta, só serão feitas triagens de embarcações e aeronaves vindas da China se houver notificação de um caso suspeito, seja de tripulante ou de passageiro. Em coletiva de imprensa em Brasília, Barra Torres reforçou que não há nenhuma investigação em curso de caso suspeito no Brasil. O Brasil é o país que tem maior índice de transtornos de ansiedades do mundo. 9,3% da população sofre com a doença, segundo dados da Organização Mundial da Saúde de 2017. Isso representa cerca de 18 milhões de brasileiros. Os transtornos de ansiedade foram temas de uma reportagem. A ansiedade é um dos fatores de risco à economia global na atualidade. Pela primeira vez, o Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, colocou em pauta os problemas de saúde mental no encontro realizado este ano. Segundo o fórum, os problemas de saúde mental no mundo custaram 2,5 trilhões devidos a reflexo na economia, como queda na produtividade, aposentadoria precoce de trabalhadores e gastos com tratamento. No Brasil, o INSS concedeu mais de 74 mil benefícios por afastamento no trabalho a pessoas com diagnósticos de transtornos de ansiedade nos últimos 2 anos. Você está ouvindo Jornal do Brasil. O governo do Brasil enviou 20 mil centímetros quadrados de pele humana ao Peru. Os tecidos irão ajudar no tratamento de queimaduras graves em crianças e adultos após um acidente com um caminhão de gás no último dia 23 de janeiro, que deixou cerca de 50 pessoas feridas em Lima, capital peruana. Foram enviados 20 mil centímetros quadrados de pele para atendimento de crianças e jovens feridas na explosão. A iniciativa partiu do Ministério da Saúde brasileira, que ofereceu apoio ao país vizinho. A primeira remessa de pele humana do Brasil foi transportada por 2 companhias aéreas brasileiras, que também se disponibilizaram a ajudar. Atualmente, o Brasil possui 4 bancos de pele localizados nos estados do Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e também no Rio Grande do Sul. Em 2019, foram registrados no Brasil 124 assassinatos de pessoas transexuais, o que dá uma média de um homicídio a cada 3 dias, segundo o levantamento inédito da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais no Brasil, ANTRA, e do Instituto Brasileiro Trans de Educação. O resultado mostra uma queda de 24% em relação aos 163 casos registrados em 2018, mas mesmo assim, o país segue sendo o que mais mata pessoas trans no mundo. O importante é observar que em 2019 o Brasil segue à frente no ranking mundial de assassinato de pessoas trans no mundo desde 2008, conforme dados internacional da ONG Transgender Europe. É importante ressaltar que a média dos anos considerados nesta pesquisa de 2008 a 2019 é de 118,2 assassinatos ano. Observando o ano de 2019, vemos que ele está 5% acima da média em números absolutos, mesmo com aparente queda nos números absolutos, informa o relatório que foi divulgado na última quarta-feira, Dia Nacional da Visibilidade de Transsexuais e Travestis. Você está ouvindo Jornal do Brasil.
Cidades do interior de Rondônia recebem nos próximos dias a segunda etapa do mutirão de cirurgia de catarata. Cerca de 1.000 pacientes cadastrados no Sistema de Regulação Estadual de Rondônia vão participar de mutirão para cirurgias de catarata. Segundo o governo do estado, o número de procedimentos pode ainda ser ampliado caso haja procura pela população. As cidades que vão ser atendidas nesta etapa compõem a região do Café e do Vale do Guaporé. Quem precisa fazer a cirurgia e não está no sistema de regulação pode procurar a Unidade Básica de Saúde, UBS, mais próxima ou até mesmo no setor de regulação da Secretaria Municipal onde reside para ser inserido no mutirão. A triagem será realizada de 1º a 3 de fevereiro. O presidente do INSS, Renato Vieira, foi demitido em meio à crise no órgão por causa do repressamento na concessão de benefícios e será substituído no cargo pelo secretário da Previdência, Leonardo Rolim. O anúncio foi feito pelo secretário especial da Previdência e Trabalho, Rogério Marinho. Pela manhã, os três participaram de reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Marinho também anunciou que uma medida provisória, ou seja, MP, será editada pelo governo para selecionar funcionários civis aposentados para acelerar o acesso a benefícios do INSS. Mais cedo neste mês, o governo já havia divulgado que abriria a possibilidade de contratação de forma temporária de até 7 militares da reserva para a mesma tarefa. A equipe econômica tem dito que nos últimos anos houve crescente repressamento de pedidos devido à redução da força de trabalho do órgão. Com isso, mais de 2,4 milhões de benefícios chegaram a ficar parados à espera de análise. Atualmente, esse número é de 1,3 milhão. Agora, no Jornal do Brasil, Placar Esportivo. Diego Souza está de volta ao Grêmio. O tricolor gaúcho anunciou a contratação do atacante, que estava livre no mercado após seu contrato com São Paulo expirar no fim do ano passado. O jogador chega ao clube de Porto Alegre com vínculo de 1 ano. Diego Souza retorna ao Grêmio depois de 13 anos. O atacante foi uma das principais peças da campanha que culminou no vice-campeonato do tricolor gaúcho na Libertadores de 2007. O clube relembrou uma entrevista concedida pelo atleta em sua primeira passagem pela equipe. Os jovens do Cruzeiro conseguiram mais uma vitória no Campeonato Mineiro. O time celeste derrotou o Vila Nova por 1-0, gol contra de Wellington Souza, garantindo os 3 pontos para o time azul. O resultado levou o Cruzeiro aos 6 pontos, mesma pontuação do Atlético Mineiro, mas o time azul tem um jogo a menos, já que o duelo com o Tombense foi adiado em virtude das chuvas. Já o Vila amargou sua segunda derrota na competição e também tem uma partida a menos contra o América por problemas com as fortes chuvas que assolam Minas Gerais. Com graves problemas financeiros, o Vasco ainda busca reforços, mas sabe que não tem direito de errar. Com poucos recursos, a diretoria tenta encontrar nomes que caibam dentro do orçamento e cheguem realmente para somar. Até por isso, o clube descartou a contratação de Jusilei. O volante do São Paulo foi oferecido na semana passada. As direções dos clubes conversaram, mas a negociação não andou. Além do salário considerado alto para os padrões do clube, pesaram o histórico de lesão e inatividade de Jusilei, pouco aproveitado no Morumbi no ano passado. Foi no sufoco, mas deu Brasil. No jogo que encerrou a 4ª rodada do pré-olímpico, a seleção brasileira bateu a Bolívia por 5-3 e garantiu uma vaga no quadrangular da competição. Agora os comandados de Jardine têm 9 pontos e liderança da chave B. Os bolivianos estão na lanterna com 3. Na rodada final, o Brasil encara o Paraguai e a Bolívia mede forças com o Peru. Os 2 jogos acontecem hoje, sexta-feira. Um gol contra aos 47 minutos do segundo tempo deu ao Santos a vitória sobre o Guarani por 2-1 em Campinas pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Depois de abrir o placar no primeiro tempo, o Peixe cedeu o empate ao Bugre na etapa final, mesmo com um jogador a mais em campo e poderia ter levado a virada. Mas uma falta de Jean Mota, que acertou o travessão adversário, acabou caindo nos pés de Pablo, que se atrapalhou e mandou contra o próprio gol. Antes, Arthur Gomes havia marcado para o Santos e Rafael Costa tinha empatado para o Guarani. Você ouviu Placar Esportivo. E o Jornal do Brasil desta sexta-feira fica por aqui. Para você um forte abraço, tenham todos um excelente dia, ótimo final de semana e a gente volta a se falar na segunda-feira. Você ouviu Jornal do Brasil.